Na aula de hoje vamos falar das leis das reações químicas que regem o cálculo estequiométrico. As leis das reações químicas podem ser divididas em dois grupos: as leis ponderais e as leis volumétricas. As leis ponderais dizem respeito à massa, as leis relativas às massas das substâncias que participam das reações químicas. As leis volumétricas dizem respeito aos volumes que vão participar de uma reação química. Começando pelas leis ponderais, nós temos duas mais importantes, que são a lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, e a lei das proporções constantes, ou a lei de Proust. A lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, ela pode ser escrita da seguinte forma: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou ainda, aplicada em uma reação química. Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, ou seja, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Primeiro exemplo: metano mais gás oxigênio, que é a combustão do metano, forma gás carbônico e água. Então, supondo que eu tenha 4 gramas de metano, isso vai reagir com 16 gramas de oxigênio, vai formar 11 gramas de gás carbônico, 9 gramas de água. Qual é a soma da massa dos reagentes? 4 mais 16, 20 gramas. Qual é a soma da massa dos produtos? 11 mais 9, 20 gramas. Então, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Isso é a lei de conservação de massa ou a lei de Lavoisier. Um exemplo, para a gente deixar isso bem claro: a reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. Qual é a massa de gás carbônico obtida? Nesse caso, eu posso admitir que todo é consumido, todos os reagentes são consumidos. Então, se eu tenho 23 gramas de álcool mais 48 gramas de oxigênio, esses são os reagentes, forma 27 gramas de água mais alguma massa do gás carbônico. Quanto de gás carbônico? 23 mais 48, 71 gramas. Igual a 27 mais 27 gramas mais X gramas. X vai ser igual a 71 menos 27. X vai ser igual a 44 gramas. A massa de gás carbônico é 44 gramas. Tinha a resolução do slide. Outro jeito de eu pensar nesse exercício, vou fazer aqui no cantinho. Se eu tiver 23 mais 48, isso tem que ser igual a 27 mais a massa que eu tenho lá. 71, 27 mais x. Que número mais x dá 71, que é a mesma coisa de fazer ali. 44 gramas. 44, x é 44, para dar 71. Ok? Segundo exemplo. Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. 1. A massa se conserva. 2. As moléculas se conservam. 3. Os átomos se conservam. Qual dessas afirmações está correta? Primeiro, a massa se conserva, segundo a lei da conservação de massa, Lavoisier, que é o que nós estávamos dizendo agora. O terceiro também está correto. Por quê? Porque o terceiro fala sobre a conservação dos átomos. Conservação de átomos era o que Dalton dizia quando ele dizia que as moléculas só se reorganizam. Os átomos se reorganizam para formar as moléculas. As moléculas não são conservadas. Por quê? Porque elas vão ser diferentes depois da reação química. Por quê? Porque eu vou ter substâncias diferentes.
Então, as moléculas não são conservadas. O que é verdadeiro é apenas 1 e o 3, a massa conserva e o número total de átomos também se conserva. Lei das proporções constantes ou lei de Proust. Eu vou sempre pensar na lei de Proust nas proporções, na equação química balanceada, na proporção em massa, sempre em proporção. Quando a gente fala em proporção, a gente multiplica ou divide. A gente nem soma nem subtrai. A gente só vai somar e subtrair para poder determinar de um lado e do outro. Mas nos experimentos é sempre proporção, certo? Multiplicar ou dividir. Então, se no primeiro experimento eu tenho 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, forma 18 gramas de água. Se eu tiver 4 gramas de hidrogênio, então eu tenho aqui quanto? O dobro. Se aqui eu tenho o dobro, quanto que eu vou ter de oxigênio? O dobro também. Se aqui eu tenho o dobro, significa que a massa de água também vai ser o dobro. Se eu, por exemplo, colocasse aqui 20 gramas de hidrogênio, quanto que eu precisaria de gás oxigênio? Qual é a proporção? De 2 para 20, por exemplo, multipliquei por 10. Então, aqui eu também vou multiplicar por 10. A massa vai ser 160 gramas. Ah, quanto que formou de água? Multiplico por 10 também. Mantenho sempre a mesma proporção. 180 gramas. Se eu fizer, então, aqui, ao invés de eu fazer isso que eu fiz, e dividir para saber qual é a proporção, 2 dividido por 16 dá 1/8. 4 dividido por 32 dá 1/8. Sempre vai manter a mesma proporção, multiplicando como eu fiz ou dividindo. Qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados numa mesma proporção. Então, esse é o enunciado de Proust. Lei volumétrica. Na lei volumétrica, a gente vai pensar sobre os volumes. Essas leis e esses volumes, elas foram denominadas e determinadas pelo Gay-Lussac, ou Gay-Lussac, dependendo da pronúncia, dependendo de onde ele é e dependendo da sua vontade. Então, esse foi o que determinou e que dá o nome à lei volumétrica, a lei de Gay-Lussac. Essas leis elas podem ser resumidas no seguinte enunciado, a lei do Gay-Lussac. Quando aos medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes de reagentes dos produtos gasosos formam uma proporção constante de números inteiros e pequenos, da mesma forma que a gente estava falando para as massas. Então, se eu tenho aqui o gás hidrogênio mais o gás cloro, formando o gás clorídrico, ou o cloreto de hidrogênio. 15 litros de hidrogênio, 15 litros de cloro. Quanto produz de gás clorídrico? 30. Por quê? Qual é a proporção? 1 para 1 para 2. 1 mol de hidrogênio, 1 mol de cloro, 2 mols de ácido clorídrico. Então, essas são as proporções. Isso é tanto para a proporção em mol, quanto para a proporção em volume também. Segundo exemplo, 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de gás oxigênio, 2 mols de água. Quais são as proporções? 2 para 1 para 2. E nos volumes? Eu tenho a proporção de 6 para 3 para 6. Eu posso simplificar 6, 3 e 6 para 2, 1 e 2. Então, a mesma proporção, relação de números inteiros e pequenos. Segundo exemplo, para a reação 2 mols de dióxido de enxofre gasoso mais 1 mol de gás oxigênio, formando 2 mols de trióxido de enxofre gasoso, quantos litros do trióxido serão produzidos a partir de 10 litros de gás oxigênio, considerando que todos os volumes foram medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Para essa equação, eu tenho a proporção de 1 mol de gás oxigênio para 1 mol de trióxido de enxofre, ou 1 litro de gás oxigênio para 2 litros de trióxido de enxofre. A proporção é de 1 para 2. Se eu tenho 10 litros de gás oxigênio, o volume produzido do trióxido de enxofre vai ser 20 litros. Tudo bem? É isso. Obrigado por terem acompanhado até agora.